Nós estamos no mês e principalmente na semana da Reforma. E eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre, às vezes, algo que fica meio esquecido. Não sei quantos lembram, mas em muitas igrejas tinha, vamos chamar de tradição, né? De fazer a leitura do credo como parte da liturgia. Não todos os domingos, mas algumas vezes. E se você olhar na sua Bíblia, lá nas últimas páginas, na minha está na última página, né? Nós temos aqui credo apostólico. O credo apostólico, ele é uma confissão de fé. Quando temos ali um resumo, que nós expressamos o que cremos de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós podemos dizer que nós somos o que cremos, nós vivemos o que cremos. E se nós cremos em Deus, cremos na palavra de Deus, nós realmente somos filhos de Deus. E a promessa que rios de água viva fluirão do interior, ele fala sobre a presença do Espírito Santo, sobre o derramar do Espírito Santo, sobre a bênção de Deus, a paz de Deus, a salvação. O credo, vamos fazer uma leitura aqui, de certa forma, bem rápida, né? Não vamos explicar o credo, mas vamos fazer uma leitura aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos céus, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O credo é atribuído pela tradição aos 12 apóstolos, mas acredita-se que mais do que os apóstolos sentarem e escreverem o credo ele foi se construindo no decorrer dos anos como confissões batismais. O que seria uma confissão batismal? Quando a gente vai fazer o batismo, a profissão de fé, nós fazemos aquelas perguntas: você crê em Deus? Crê na palavra de Deus? Você crê no Espírito Santo? Basicamente as perguntas estão todas aqui no credo. E essa confissão, né, é uma forma de você demonstrar que você é um cristão. Não, você é um cristão, sim, eu creio em Deus, creio em Pai, Filho, Espírito Santo, creio na Santa Igreja, né? Até aquele livro devia chamar Café com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Porque o livro chama Café com Deus Pai. Eu creio em Deus, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então assim ele surgiu e acreditamos que é algo muito importante. A forma definitiva aparece já assim escrita, como a gente está lendo hoje, no 6º século. E aí nós percebemos também o registro e a utilização na liturgia da igreja. Então era algo utilizado na liturgia da igreja. E aí a gente vê, né? Eu creio que a liturgia da igreja, ela sofre muitas mudanças e ela não pode perder a essência, que é cantar, louvar a Deus, leitura de salmos, da palavra e principalmente a exposição da pregação da palavra. Mas ela tem sofrido, né, no decorrer dos anos muitas mudanças, e às vezes para pior, quando se tira quase tudo e até o espaço da pregação
foi muito tomado por testemunhos, pessoal. Isso é perigoso, porque a gente vem aqui, canta, e depois eu vou contar como que foi a minha semana, a minha experiência com Deus. Mas e aí? E a Bíblia, né? A Bíblia não vai ser estudada, não vai ser pregada. Então a gente precisa atentar para isso. E aqui é uma lembrança, né? Por que não, em alguns momentos, colocar na liturgia a leitura do credo, a oração do Pai Nosso e outras coisas? A liturgia ela não precisa ser sempre, todo domingo, todas as vezes igual, né? Ela pode ter umas alterações e valorizando a fé, valorizando a palavra de Deus. Mas eu estou falando isso e eu realmente acredito que poucas vezes a gente fez parte da liturgia o credo. Eu lembro que eu já utilizei, talvez em outras igrejas mais, mas a gente tem essa palavra. E existem muitas, digamos assim, atualizações, porque quando você lê ali, tem coisas que ficam difíceis até de entender. Fala lá, creio na Santa Igreja Universal, né? O que é a Santa Igreja Universal? O que é comunhão dos santos? Então, existem credos que estão numa linguagem, digamos assim, mais acessível, de uma linguagem um pouco diferente. E o fato que eu quero levantar aqui, agora que eu lembrei que a escola dominical não é demorado, né? Tem que acabar já, né? Mas o fato que eu quero levantar aqui, mais do que a questão litúrgica, é o fato da gente ter como vida pessoal credo, ter coisas nas quais nós afirmamos e baseamos a nossa vida e a nossa fé. E aí vem a questão, né, que muitas vezes a gente percebe que nos dias de hoje há um distanciamento. Hoje, mais do que nunca, é hora de nos firmarmos na verdade, crer na palavra de Deus, porque há esse distanciamento. Há muitas vezes pessoas que mudam de posição. Eu creio nisso, agora não creio mais, creio naquilo. Mudou de posição. E o crer, como nós falamos há pouco, ele define quem nós somos. Somos o que cremos. Nosso destino depende disso. Nós sabemos que nosso destino depende daquilo que nós vivemos, cremos. Ou seja, é fundamental nós termos essa crença. E aí vem a pergunta, né, para a gente chegar mais na conclusão, que em que você crê? Em que você crê? Nós precisamos ter esse compromisso de anotar os nossos pensamentos, quando nós lemos a palavra, né, conceitos que nós aprendemos na palavra. Isso tudo é um credo, ou seja, credo não é só aquela fórmula lá, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A ideia do credo é eu creio no quê? Então, eu preciso anotar aquilo que eu creio, quais são os meus pensamentos, onde está baseada a minha vida e a minha fé. E isso a gente pode fazer, como está escrito ali, né? Comece a anotar os seus pensamentos. Eu creio que a forma de eu escrever os livros é muito bem essa ideia do que eu creio sobre temas, né? Uma visão sintética de algum ponto, de alguma coisa que eu creio. E aí você vai escrever ali, você vai falar sobre aquilo que você crê, para que você esteja firmado nessa palavra. Eu até anotei aqui, por exemplo, um pensamento. Eu creio que o ser humano não deve ter rótulos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós não devemos estar assumindo o rótulo, talvez, que alguém queira colocar na gente, ou que nós queremos colocar na gente. Porque um rótulo, desde que ele não seja cristão, né? O rótulo de cristão pode colar, eu creio em Jesus, tal. Quando eu falo de rótulos, é de coisas negativas. Porque não há nada que nós devemos estar carregando dessas coisas. Aí eu coloquei o texto de 1 Coríntios 6, 9 a 11, quando fala: não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os impuros, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. Aí ele vai, né, colocando uma lista.
E no verso 11 ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Olha, versículo 11: eu creio que eu fui lavado, justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Já não dá um texto, uma palavra? Eu creio que eu fui lavado, santificado. Ou seja, eu não aceito rótulo. Talvez, em algum momento, eu fui avarento, mas eu não posso colar você é avarento, ou eu fui ladrão, ou eu fui impuro. Estes não herdarão o reino dos céus. Então, quando nós pecamos em alguma coisa, isso não significa que nós somos aquilo. Mas nós podemos confessar os nossos pecados e ser lavados no Senhor Jesus. Esse é o fundamento para nós, né? E eu gostaria de deixar para nós essa manhã essa reflexão: em que você crê. Faça um compromisso de anotar os seus pensamentos bons e de colocar diante de Deus aquilo que Ele realmente tem, né, para nós, para a nossa vida. E creia em Deus. Quem crê em Deus, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estarmos na Tua casa. Pai amado, agradecemos a Ti pela Tua palavra, pois ela é fundamento da nossa fé. Agradecemos a Ti pelo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que, ó Deus, se mostram na palavra como nosso único Deus, o único Salvador, o único Senhor, Deus. E que nós possamos, dia a dia, fugir de crenças que nos levam para o pecado, para a morte, para a dúvida, e nos firmar a nossa fé na palavra, ó Deus. Aumenta a nossa fé, nos fortaleça, é isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus, amém.